crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana e bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos lá, para dar início à nossa aula, primeiramente vocês têm que colocar ali a data na atividade 5, tá? Não esqueça. Em seguida, hoje na aula de História, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Então, o título do nosso texto é A comunicação é universal, é uma afirmação. Então, antes da gente iniciar, a professora trouxe para vocês aqui o que significa a palavra comunicação. Olha lá, é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra em resposta. Então, agora a gente vai ler um pouquinho ali. Como você demonstra a uma pessoa o que está sentindo ou pensando? Será que é só por meio de fala que podemos nos comunicar? Como você imagina que as pessoas se comunicavam no tempo em que a escrita não existia? A comunicação é uma necessidade humana. Por meio dela, podemos conhecer novas pessoas, aprender e compartilhar informações, discutir problemas coletivos. As pessoas se comunicam todos os dias, ao circular nas ruas, na escola, no trabalho, no comércio e em outros lugares. Essa comunicação pode ser feita de diferentes formas, por meio de conversa, de carta, e-mail, telefone, sinais, expressões artísticas, entre outras. Em seguida, tem ali na número 1. Leia a tirinha, em seguida responda as questões. Então, essa tirinha aqui, ela é do Ziraldo, é um especial para o Menino Maluquinho. Então, a gente vai ler ali, vamos analisar as imagens e o que está escrito nos balõezinhos, tá? Então, no primeiro quadrinho ali, nós temos duas menininhas conversando, né? E uma fala para a outra assim, repete, namorado é mononogo, casa é massacra, beijo é japito. Pra quê? Ela pergunta toda indignada, né, pra amiga dela. Ela responde, se a gente inventar uma língua só nossa, podemos fofocar à vontade, sem os meninos sacarem. Aí, em seguida, tinha um menino lá escutando a conversa, né? E aí ele grita para outro, maluquinho, escuta essa, bomuringo, nabolunga e botito bozozô. Então, olha lá, letra A. O que os personagens fizeram para compartilhar informações confidenciais? O que eles criaram ali, né? Então, as meninas tinham criado códigos para falar sobre algumas coisas que elas queriam que os meninos não soubessem. E, enquanto isso, os meninos já tinham feito o mesmo, com outras palavras. Letra B. No último quadrinho, a expressão facial e a postura das meninas se comunicam que sentimentos? Então, olha ali, além da comunicação verbal, nós temos a comunicação facial. Olha lá a cara delas. O que elas estão expressando? Vocês vão escrever aqui na letra B para a professora. Indique quem faz o uso de cada um desses sistemas de comunicação descritos abaixo. No nosso mundo, né, nós temos uma variedade de pessoas. E existem pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva. E será que essas pessoas não podem se comunicar também? Existem 2 meios de comunicação. Olha lá, vamos ler então. Libras, língua brasileira de sinais. É uma forma de comunicação realizada por meio de sinais feitos com as mãos e com os braços. Isso é Libras. E Braille. É um sistema de escrita e leitura que consiste em pontos de relevo no papel ou em outro material que permite a leitura pelo tato. Então, número 1, deficiência visual. Qual dessas dois tipos de comunicação é criado para pessoas com deficiência visual? Lembrando que a pessoa que tem a deficiência visual, ela não enxerga, mas ela pode ouvir e sentir. E a pessoa com deficiência auditiva, ela não ouve, mas ela pode ver e sentir também, né? Então, vocês vão colocar aqui ou o número 1 ou o número 2, ok? E a atividade de reposição? A invenção da escrita. Então, vamos ler um texto aí. A invenção da escrita é muito antiga
e representa um marco na história da humanidade. Por meio da escrita, foi possível registrar lembranças, ideias, invenções, acontecimentos e datas importantes e transmiti-las ao longo do tempo. No passado, a escrita era uma técnica dominada por poucas pessoas. Por isso, o escriba, que era o profissional que escrevia os textos ditados e fazia cópias de manuscritos, era muito admirado. Ao longo do tempo, foram inventadas diferentes maneiras para registrar informações por escrito. Os primeiros registros foram realizados por meio de pictogramas. Aí a palavra ali pictogramas, ela está grifada, tá? O que significa então ali pictogramas? Eram desenhos e pinturas na parede. Então lá na época das cavernas, né, tinha arte rupestre na parede. Então os homens daquela época, eles registravam uma linguagem por meio de desenho nas pinturas. Então, se você colocar lá no Google pesquisar, vai ter várias pinturas em paredes de cavernas, onde mostravam caçadas e como era a vida deles, tá? Mais tarde foi inventado o sistema alfabético da escrita, que registrava os sons da fala humana. Então, olha lá, número 1. O escriba era um profissional que dominava a técnica da escrita nas sociedades antigas, certo? Então, agora, cite pelo menos 6 profissionais que trabalham com a escrita atualmente. Então, olha ali, temos 6 espaços. Vocês vão colocar 6 profissionais que trabalham com a escrita. A professora trouxe um exemplo para vocês. Então, vocês podem usar esse exemplo, tá? O jornalista. O jornalista, por exemplo, ele trabalha com a escrita, né? Ele precisa ir pesquisar sobre alguma coisa que ele quer falar e escrever sobre aquilo para poder sair no jornal ou numa revista, né? E aí vocês vão colocar ali outros 5 profissionais, ok? Número 3. Leia o texto a seguir e depois responda a questão. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distantes milhares de quilômetros. Sabe-se que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como uma ferramenta para o registro de movimento do comércio. Depois, como registros de todos os acontecimentos que envolviam a sociedade. Então, pessoal, imagina se não houvesse a escrita, né? Como que nós saberíamos a história que aconteceu há anos atrás? Então, através da escrita, nós temos conhecimento por meio de cartas que eles trocavam, né? E livros de história. Então, por isso que é importante a escrita na nossa vida. Com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar as informações sobre o modo de vida dos povos que viveram há milhares de anos, ou informar sobre outros povos que viviam em locais muito distantes do centro de difusão das informações. A durabilidade do sinal grafado e a possibilidade do acesso à informação por um número cada vez maior de pessoas mudaram profundamente a história da humanidade. Então, isso aqui é uma reportagem que saiu lá na UOL, tá? Então, segundo o texto, qual é a principal função da escrita? Então, vocês releiam o texto aí na apostila de vocês e tirem essa informação. Qual é a principal função da escrita, tá? E por hoje é só, pessoal, uma boa aula, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês perguntem ao professor de vocês aí no grupo de estudo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, alunos! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Patrícia, estou novamente com mais uma aula de matemática, a última aula da semana. Então, vamos acompanhar com a sua apostila aí em mãos, né? O seu material organizado. Então, hoje nós vamos falar sobre perímetro, tá? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Lembrando o que é um polígono. Polígono é uma figura plana, feita com segmentos de retas fechadas, tá?
Então, vamos seguindo lá, ó. Número 1. Calcule o perímetro das figuras abaixo. Tá? Então, lembrando que vou fazer a leitura aqui para vocês, né, dessa parte da apostila e em seguida já vem uma explicação no quadro certinho para que vocês possam aprender melhor, tá? Então, continuando. Calcule o perímetro das figuras abaixo, tá? Então, aqui na explicaçãozinha já fala que para a gente calcular o perímetro, nós precisamos somar todos os lados, tá? Então, o perímetro nada mais é como a medida da figura inteira. Se nós pegássemos um barbante e colocássemos lá na figura, em todos os lados, depois a gente corta esse barbante, vai lá na régua e mede, né? Nós estaríamos tirando o perímetro dessa figura, tá? Nesse caso, nós vamos juntar os lados, ou seja, somar os lados dessa figura. Por exemplo, lá, ó, esse triângulo, ele tem 18 centímetros, né? Então, quer dizer que ele tem 18 centímetros em todos os lados. Então, você vai somar 18, mais 18 e mais 18, tá? Então, o triângulo tem 3 lados. Então, todos os lados têm 18 centímetros. Soma tudo que vai dar o resultado ali do perímetro, tá? Coloca um P ali do lado, 2 pontos e coloca ali o valor total que deu. Ao lado, nós temos um retângulo. Esse retângulo, a parte maior dele mede 15 centímetros e a parte menor 9 centímetros. Então, sabemos que duas partes é 15 centímetros. Então, coloca lá 15 mais 9 e mais 9, tá? Então, você vai somar todos esses lados. Aqui nós temos uma outra figura, né? É um quadrado. Cada lado desse quadrado possui 42 centímetros. Sabemos que o quadrado possui 4 lados, então nós vamos lá colocar 42, mais 42, mais 42 e mais 42, tá? Também lá na lousa eu vou explicar para vocês que é possível nós multiplicarmos, tá? Mas, por enquanto, né, vamos somando. Aqui nessa figura abaixo, essa figura tem 5 lados. Então, cada lado tem uma medida. Então, você vai somar todos esses lados. Lembrando que quando o número tem vírgula, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número, porque senão a sua conta vai dar errado, tá? Então, seguindo aqui ao lado, nós temos uma outra figura que também tem, cada ladinho tem uma medida. E aqui temos outra, que cada lado tem 7,3 centímetros, tá? Então, lembrando que vocês precisam contar quantos lados tem. E se tem um número só marcadinho ali, significa que todos os outros lados da figura são aquela mesma medida, tá? Então, aqui embaixo nós temos o espaço para as pontinhas, tá? Vocês vão realizar aqui. E vamos seguir aqui com alguns probleminhas. Uma quadra de vôlei tem 23 metros de comprimento e 10,5 de largura. Qual é o perímetro dessa quadra? Realiza o cálculo aqui. Vou providenciar também, assim, acredito que as outras professoras também, uma malha quadriculada que vocês poderiam desenhar, né, o que se pede. Aqui, por exemplo, a quadra de vôlei, ela tem formato retangular. Então, desenha na malha quadriculada e coloca essas medidas, tá? Para você realizar o seu cálculo. Vamos lá. Qual é o perímetro de um quadrado que tem 3,6 metros de lado? C. Calcule o perímetro de um triângulo que tem 2,5 metros de altura e de base o dobro de altura, tá? Então, vamos seguindo aqui. A área, ela é medida da superfície de uma figura ou objeto, ou seja, aqui nós já entramos em área, nós saímos do perímetro e nós já estamos aprendendo a calcular a área, tá? E a área é toda a superfície, é o tamanho
e toda aquela parte inteira que aquela figura está ocupando, tá? No caso, vocês podem perceber nesses desenhos, essa linha mais escura, ela está limitando a figura. Então, a figura A é até onde limita essas linhas mais escuras, tá? Então, aqui nós temos um quadrado, aqui nós temos um retângulo, nós temos um outro retângulo aqui, um quadrado menor e uma outra figura aqui. O que vocês podem fazer aqui? Pintem essas figuras, pintem bem pintadinho, tá? Pintem de uma cor só, tá? E vocês vão colocar aqui ao lado a área de cada figura. Aqui está sem enunciado, mas vamos treinar um pouquinho o que é a área, tá? Então, olha só, por exemplo, dessa primeira figura aqui, eu posso, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu posso contar e saber qual que é a área contando cada quadradinho, tá? Então, olha só, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área dessa figura, né, desse polígono, ela ocupa 9 unidades. Que unidade? Cada quadradinho desse é uma unidade, tá? Então, você pode escrever aqui ao lado, a letra A, 2 pontinhos, e coloca 9. 9 quadradinhos que ocupam esse polígono, a área desse polígono, tá? Agora, esse aqui ao lado, você também vai fazer a mesma coisa, tá? Até quando você resolver a primeira figura, coloque lá, figura A, coloque o A de novo de área, ou pode escrever área, né? E coloca o que você concluiu, o que eu fiz aqui com vocês. Aqui na letra B, que também é um exemplo, você vai colocar lá, figura B, e vai contar quantas unidades possuem, né? O polígono da letra B, que é essa figura aqui. Então, aqui vocês vão descobrir a área desse polígono. Então, vamos descobrir juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, coloca lá, figura B, a área dele é 18 unidades, tá? E assim você vai fazer com a letra C, a D e a E. Pode usar o cantinho da folha mesmo, tá? Não tem problema. Mas antes pinta bem bonita essas figuras aí. E agora aqui embaixo está assim, ó. A imagem ao lado representa a planta de um apartamento, tá? Então, olha só, é uma planta de um apartamento. E cada cor representa um cômodo, tá? Então, aqui, a cor verde está representando a sala, a laranja a cozinha, amarelo o corredor, o azul o quarto, o cinza o banheiro e o rosa mais um quarto, tá? Então, vamos aqui nas perguntinhas. Qual é a área total do apartamento? Como que eu vou fazer isso? Eu estou vendo, né, que aqui é uma planta total do apartamento, tá? Então, tem vários quadradinhos. Então, eu vou contar todos esses quadradinhos, independente da cor, para responder a número 1. Contou, concluiu lá, vai e marca X na resposta certa. Na número 2, você vai observar o quê? Qual é a área do banheiro? Então, é só aonde está marcando ali que é o banheiro, tá? Então, você vai contar ali quantos quadradinhos tem no banheiro ali. Lembrando que na apostila de vocês, né, aqui no vídeo está faltando, né, na letra C e na letra D, uma numeração, mas é ali, ó. A letra A é 2 metros quadrados, a B 3 metros quadrados, C não tem nada e D não tem nada, mas é 4 na letra C e é 5 na letra D. Com certeza vai arrumadinho lá para a apostila de vocês, tá? Marca também, descobriu a área do banheiro? Marca a resposta certa e vamos seguindo ali para número 3.
Qual é o cômodo cuja área mede 5 unidades? Tá, então olha só. Qual é o cômodo, qual parte desse apartamento ocupa só 5 unidades? Tá, então você vai olhar lá, vai contar os quadradinhos, né? Estão vendo que está separado por cores, então está fácil aí de vocês acharem. Na número 4, quais cômodos têm área de 4 unidades? Também vocês vão olhar lá qual desses cômodos possui 4 unidades, 4 quadradinhos só. Marca lá a resposta correta, tá? Então, por enquanto, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, procure a sua professora lá no grupo de estudos. Tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.